Boa noite, amada igreja. Mais uma oportunidade de estarmos juntos para ouvirmos a voz do Senhor. Eu tenho certeza que Deus quer falar ao seu coração nessa noite. E eu gostaria que você já preparasse o seu coração para tudo aquilo que vai acontecer. Talvez você tenha tido um dia agitado, tantas atividades, até mesmo dentro da sua casa, tantas coisas na sua mente, mas é um tempo agora da gente se desligar de tudo isso e se ligar no nosso Deus, amém? Você pode fechar os seus olhos e falar com o Senhor. Pai, nós estamos reunidos no Teu nome, Jesus, porque queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender mais sobre o Senhor, queremos continuar meditando no livro de Atos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração através do Teu servo, ó Deus, o nosso pastor. Obrigado, Senhor, porque a cada semana estamos sendo desafiados, ó Deus, pela Tua palavra e queremos, ó Deus, continuar, ó Pai, fazendo aquilo que o Senhor deseja que façamos, viver, ó Deus, segundo os Teus propósitos para cada um de nós e para a nossa igreja, Senhor. Abençoe, ó Deus, cada irmão e irmã minha que está agora, ó Deus, assistindo, ó Pai, participando deste culto, que seja um tempo de louvor ao Teu nome, ó Deus, de consagração das nossas vidas e um tempo de meditar na Tua palavra, Pai. O Senhor conhece, ó Deus, o desejo do coração de cada um. O Senhor conhece, ó Deus, os desafios, as limitações, as preocupações, mas nós podemos descansar no Senhor, entregar tudo diante do Senhor, porque o Senhor é fiel. O Senhor cumpre, ó Deus, a Tua palavra em nossas vidas. O Senhor renova, ó Deus, a alegria, ó Deus, da salvação em Ti. Ó Deus, o Senhor, mais uma vez neste dia, renovou as Tuas misericórdias sobre nós. E nós somos muito gratos por isso, Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Se você puder, compartilhe esse vídeo com outros irmãos, nos grupos, da igreja, com os seus amigos, pessoas também da sua família, para que essa mensagem chegue no coração de muitas pessoas. E eu quero convidar você a louvar ao Senhor nessa noite, dizer, declarar com todo o seu ser que o Senhor renovou sobre a sua vida as misericórdias dele. Você pode dizer isso? Você pode agradecer a Deus porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E por isso nós estamos aqui. Essa é a causa de estarmos aqui de pé louvando ao Senhor nessa noite. Vamos cantar? As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. Vamos dizer, Ele é bom. Suas misericórdias são que me sustentam. Elas se renovam todas as manhãs. Do início, bom. Bom é o Senhor, os que esperam nele. É bom, Senhor. Bom é aguardar a sua salvação. Suas misericórdias são que me sustentam. Elas se
Senhor, como é bom termos essa certeza que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel, que o Senhor cuida de cada um de nós. Ah, como é bom ter essa certeza, essa segurança em Ti. Você pode, meu irmão, minha irmã, contemplar o Senhor nessa noite, declarar quem Ele é para você. O Senhor é fiel, o Senhor é bom em todo tempo, o Senhor é formoso em todas as Tuas obras. Ah, como é bom louvar ao Senhor, como é bom, Senhor. Nossa oração nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Boa noite, amados. Aqui nos encontramos nessa noite para adorar ao Senhor. Continuamos na sequência do estudo do livro de Atos. Eu quero convidar você a abrir a preciosa palavra do Senhor no livro de Atos, Atos capítulo de número 8. Nessa noite eu quero pensar com você sobre essa pressão que gera a expansão. Chegamos ao livro de Atos, no capítulo de número 8, num momento em que a igreja, ela se expande. A primeira etapa essa de perseguição. Agora, Deus permite que o evangelho chegue a Samaria. E no capítulo de número 8, nós vemos no texto que nos diz a partir do verso de número 1. É interessante olhar o verso 1 que nos diz assim: e Saulo consentia na sua morte. Lembra que Estevão foi apedrejado e as vestes de Estevão foram deixadas sobre os pés de um jovem chamado Saulo. Mal Saulo sabia que aquela era uma preciosa semente que estaria sendo plantada sobre a vida dele, porque é impossível olhar e perceber aquele apedrejamento e não ser impactado. E ali então a semente é plantada no coração de Saulo.
Mas veja comigo, no verso de número 1, ainda diz: naquele dia levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. É interessante que o inimigo, através dos imperadores, através da perseguição que veio sobre a própria igreja, não imaginava que com a perseguição, a dispersão, a diáspora iria promover o crescimento. Por isso, a ideia da pressão que gera a expansão. Quando nós começamos a pensar no livro de Atos, nós percebemos que o objetivo do Senhor era: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele ama os israelenses, Ele ama os iraquianos, Ele ama todos os povos que ainda não conhecem a Cristo Jesus. E é interessante que quando o Evangelho, ele chega a Samaria, veja comigo o verso de número 4, houve um grande avivamento naquele lugar, ao ponto de um mágico chamado Simão se converter. E quem Deus vai usar? Deus vai usar o improvável, Deus vai usar Filipe. Filipe também, como na galeria dos diáconos que foram eleitos no capítulo de número 6, Filipe agora é esse homem cheio do Espírito Santo que Deus quer usar. E Deus vai usar em Samaria. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, querido. Deus quer usar você como um grande improvável nas mãos dEle. E Deus usou a vida de Filipe para agora ser um instrumento, veja comigo, entre mentes, os que foram dispersos, iam por toda parte pregando o Evangelho. Eu fico imaginando, queridos, que aqui, aqueles cristãos entenderam o propósito do Evangelho, que é o quê? Viver um estilo de vida. Enquanto estou pelo caminho, estou indo à padaria, estou no ônibus, estou em casa, estou com o vizinho, a palavra de Deus está sendo compartilhada. Louvado seja o nome do Senhor. Faça da sua vida, portanto, um estilo de vida onde você proclama a dispersão. A perseguição não limitou os cristãos de avançarem com a palavra, onde o propósito, como diz o verso de número 4, era anunciar Cristo Jesus. Filipe, descendo, portanto, a Samaria, anunciava-lhes Cristo. O conteúdo dessa mensagem, meus amados, era só um. Ele não falava dele mesmo, ele não falava dos feitos, das obras, daquilo que ele realizou, mas o conteúdo sempre será a bendita palavra do Senhor e a pessoa de Cristo Jesus, o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As multidões atendiam, unânimes, as coisas que Filipe dizia. Aqui, queridos, nós vemos que esta pressão, ela gera poder. Poder para quê? Para desbaratar os inimigos. Quanto mais pressionados, e eu comparo isto como um diamante, nós somos esta pedra bruta, como um diamante, que Deus está polindo, através das pressões da vida, e nós muitas vezes, nós recuamos, nós resistimos, nós não queremos passar pelos processos de estreitamento, de provação, de privação, de pressão. Mas eu estou aqui nessa noite para te dizer que quanto mais provados, mais próximos do Senhor Jesus nós nos tornamos. Porque ali nos tornamos dependentes, nos tornamos amantes, só temos a Ele para confiar. E Deus é especialista em usar as dificuldades para lapidar o nosso caráter. Filipe estava numa grande provação, mas veja que esse avivamento, verso de número 8, gerou júbilo, gerou alegria, e houve grande alegria naquela cidade. Filipe, esse grande homem do Senhor, que com sensibilidade foi um instrumento usado por Deus para ouvir Deus. Veja comigo o verso de número 26, quando o texto diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe. Que coisa maravilhosa, hein?
saber que Filipe tinha sensibilidade para ouvir o Espírito. Ele ouviu a palavra, o anjo veio a ele, os seus ouvidos estavam atentos para perceber, para sentir, para ouvir a voz de Deus. Será que nessa noite Deus encontra um servo aqui que esteja com um coração apto, disponível para ouvir a sua voz? Filipe foi esse homem que o anjo veio e ele ouviu, e o texto diz assim: dispõe-te e vai para o lado sul. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, nessa noite. Deus quer que você tenha sensibilidade para ouvir a voz dEle, mas o texto diz: dispõe-te. Dispõe-te. Isso significa disposição, voluntariedade, espontaneidade. É uma vida dadivosa que se entrega. Assim como Deus, outrora, usou esta perseguição para gerar um crescimento que frutificou, Deus quer que vençamos as nossas pressões, as nossas tribulações, e Deus usa várias estratégias. Ele usou esse avivamento em Samaria, para que ele, uma vez sensível à voz de Deus, fosse, agora o texto vai dizer, que ele vai a Gaza, o deserto. É interessante que ele sai de um grande avivamento em Samaria, e Deus agora o leva para pregar a palavra de Deus no deserto. Ele sai da cidade para ir pregar o evangelho para uma pessoa. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é interessado na salvação de todas as pessoas. Ele quer que todos os pecadores se arrependam, e Ele não tem prazer na perdição de nenhum dos seus filhos. Gaza, um lugar que era deserto, o texto diz, e este se acha deserto. E o texto diz, ele se levantou e foi. Obediência. Os judeus, naquela época, tinham uma certa resistência com Samaria, mas havia uma profecia já de Isaías, capítulo de número 53, versos 6 e 7, onde o profeta já havia profetizado e dito que os judeus iriam alcançar os samaritanos, mas os judeus tinham uma resistência muito forte com os samaritanos, porque aquele povo de Samaria se misturou com outros povos. No texto de 2 Reis, capítulo de número 17, nós vamos perceber isso. Houve uma mistura com os povos de Samaria, e então os povos de Samaria com outros povos, e os judeus ficaram muito irados com isso e com muita resistência. Mas como o Evangelho, ele quebra todas as barreiras, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus não faz acepção de pessoas. E Deus queria chegar a Samaria, Deus queria chegar aos samaritanos, para que a promessa do Evangelho alcançasse todas as vidas. Você se lembra de João capítulo de número 4, quando Jesus, ele vai àquele poço, ali havia uma mulher samaritana, ele pregou o Evangelho, e aquela mulher se converte, e ela volta para sua casa, anunciando Cristo Jesus. E é interessante que o Evangelho venceu os preconceitos. É isso que o Evangelho faz. Ele nos traz a ideia da igualdade. Somos iguais, não há acepção de pessoas. Aqui então eu penso na primeira verdade nessa noite que eu gostaria de destacar. Desconstrução de uma barreira. A lei impedia que as pessoas se aproximassem. Os eunucos, quando Filipe vai pregar o Evangelho, o verso de número 27 diz isto: eis que um etíope, um eunuco, o eunuco, pela lei, ele era impossibilitado de frequentar um templo. Mas como que pode isto? Que amor grandioso é esse do nosso Deus, por sua vida, por minha vida? Ele tira Filipe de uma aglomeração de pessoas para levá-lo a um deserto, para mostrar que aquela pessoa era importante, o eunuco. E interessante, ele era etíope. Ele veio da região da África, da Etiópia. E é interessante que o eunuco,
que era um alto oficial da rainha Candace, rainha dos etíopes, o que era superintendente de todos os seus tesouros, que viera adorar em Jerusalém. E ali Filipe vai se encontrar, e o evangelho que vence as barreiras mostra aqui o seu caráter universal. O evangelho é para todos os povos, para todas as nações, não há distinção. O evangelho chega, o avivamento alcança aquelas vidas, mas é muito interessante, queridos, olharmos que entre esse preconceito dos judeus e samaritanos, o Espírito Santo agrega os judeus, alcança pessoas, mostra o seu caráter universal, e agora homem, mulher, gregos, bárbaros, israelitas, judeus, samaritanos, podem se tornar um só povo diante de Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor, porque em Cristo nós somos um só povo. As barreiras foram quebradas e o evangelho chega, o avivamento, portanto, requer essa disposição. Ele obedeceu à voz de Deus, ele foi em direção àquele homem. E é interessante, queridos, que quando o eunuco estava de volta e assentado no seu carro, ele vinha lendo a palavra. E, movido pelo Espírito Santo, é interessante que essa ação do Espírito Santo causou em Filipe um movimento que o levou a uma atitude intencional com aquele homem. E é isso que Deus quer nessa noite dizer a você, querido, que Ele quer que os seus olhos estejam abertos, que o seu coração esteja sensível, que a sua vida esteja atenta aos sinais de Deus. Onde Deus está trabalhando? Quando estamos sensibilizados pelo Espírito, nós vamos ao encontro das pessoas que estão perdidas. Essa semana, aqui na PIB de Moça Bonita, aconteceu uma experiência inusitada. É interessante que, há um ano atrás, um senhor por nome Joelso, que veio à frente aqui, no domingo passado pela manhã, ele pegou um táxi com um irmão da igreja. Ele não sabe dizer o nome desse taxista. O fato é que ele pegou esse táxi, e o taxista falou da PIB de Moça Bonita para ele. Há um ano atrás, pensa bem, um ano atrás ele ouve sobre a PIB de Moça Bonita. Já com o desejo de vir à igreja, ele já estava há muito tempo, porém veio a pandemia, a quarentena, todos confinados em casa, esperando esse tempo passar, todos em casa, Só que não resistindo mais à ação do Espírito Santo de Deus na vida dele, na tarde de quinta-feira passada, ele decide vir ao templo, o que encontra a grade do nosso templo fechada. A nossa igreja, fora da quarentena, a nossa igreja fica aberta, certo? Sempre aberta. E é interessante que ele bateu ali, chamou, o porteiro havia vindo atrás pegar alguma coisa, e não tinha ninguém. Porém, chegando naquele momento, o nosso irmão Eduardo Mota pergunta para o Joelso: Joelso, o senhor está precisando de alguma coisa? Posso lhe ajudar? E o Joelso responde assim: eu vim aqui pedir oração. Olha o que esse homem veio fazer aqui. Ele veio pedir oração. O Espírito Santo já havia permitido esse encontro, como o de Filipe com o eunuco, o de Eduardo com Joelso. E Eduardo então lhe diz: sim, eu vou orar pelo senhor, mas eu quero te falar de um homem que veio ao mundo. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, e ele é a paz real, ele é a paz perfeita, e é a ele que você precisa entregar a sua dor, entregar o seu problema, entregar a sua crise, entregar as suas lutas, as suas adversidades, as suas interrogações, e aquilo que o Senhor está passando. O Senhor quer entregar o seu coração a Jesus? E aquele homem disse: sim, eu quero. No último domingo ele veio à igreja
Ontem ele veio aqui para conversar comigo aqui no templo, e é interessante essa ação e esse movimento do Espírito Santo. A Bíblia diz no livro de Atos que Deus acrescentava os que iam sendo salvos. E esse é um tempo que Deus quer permitir encontros como este, o de Filipe e o eunuco, o de Eduardo e o de Joelso. Quem é essa pessoa que Deus quer que você tenha os olhos abertos, o coração sensível para perceber? Quem é essa pessoa que você vai fazer discípulo e dele falar, do Senhor Jesus ministrar? É interessante que o texto diz: dispõe-te e vá. Filipe foi, e quem ele encontra? Esse homem que estava ali na sua carroça, no seu carro, e ele então estava lendo o profeta. Que oportunidade maravilhosa para Filipe chegar e começar uma conversa, e anunciar o reino, e falar de Jesus. Eu não sei o que você tem nas suas mãos hoje, mas Deus usa coisas pequenas, assim como usou aquele estilingue de Davi. Deus usou aquele bordão de Moisés para conduzir o povo de Israel. Deus usou uma queixada de jumento nas mãos de Sansão para ele derrotar mais de 1000 soldados dos filisteus. Deus quer usar a sua vida, os 5 pães, os 2 peixes que você tem nas suas mãos. Deus quer usar, querido, um unguento, como aquela mulher chamada Maria ungiu Jesus com o seu perfume precioso. Eu lhe pergunto nessa noite: o que você tem nas suas mãos? Coloque à disposição de Deus. O que Deus está te dizendo nessa noite é que você precisa apenas, como Filipe, se dispor, inclinar o seu coração e ir e realizar a obra do Senhor. Mas a maior estratégia de evangelismo que vemos no livro de Atos, queridos, é a estratégia da obediência. É interessante que, verso de número 29, o Espírito disse a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. O Espírito diz a ele: aproxime-se deste homem. E ele obedece. O desafio do Evangelho é só é a obediência. Talvez ele poderia ter questionado: mas eu vou deixar a aglomeração da cidade, eu vou deixar o conforto para ir para um deserto? Isso me fica aqui na minha mente, eu fico questionando e me perguntando. Mas ele não sabia o que estava lendo. E é interessante essa história, porque Filipe aproveita essa oportunidade. O verso 30 diz: correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Aqui há uma pergunta, aqui há uma interrogação e aqui há um convite. É interessante que aqui há uma pergunta que ele faz: você compreende o que você está lendo? Eu fico pensando, queridos, que como esse eunuco, existem tantas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que estão famintas, que estão sedentas, que estão carentes de ouvir do Evangelho. Sabe, a oração que eu fiz nesta manhã para o meu Deus, eu disse para ele assim: Senhor, eu não sou a resposta para o mundo, mas eu sou uma resposta para o mundo. Você, meu amado, pode não ser a resposta para esse mundo que está em destruição, mas você é uma resposta que Deus quer usar para aqueles que estão com as suas interrogações, como eunuco. E é interessante que ele então passa ali fazer um convite, e ele faz um convite a subir junto dele. Aqui nós vemos o que? Intencionalidade, proximidade. Aqui nós vemos, queridos, intimidade. Vem para perto de mim, vamos sentar aqui, vamos conversar sobre o Evangelho do Reino. E é interessante
que a pergunta que nasce aqui é: o meu plano ou o plano de Deus? Talvez o nosso plano seja ficar na nossa vida confortável, ficar no nosso sofá, ficar acomodados, não é verdade? Esse é o nosso plano. Mas o plano de Deus está em ação, e o plano de Deus para Samaria era usar um homem. Basta apenas um homem, basta apenas uma mulher cheia do Espírito Santo. É interessante que o texto diz que esse homem estava cheio do Espírito Santo. Ele recebe uma ordem, ele tem uma ordem nas suas mãos, e Deus deixou para você, meu querido, minha querida, uma ordem: vá, faça discípulos. Mas o Evangelho tem um alvo, o alvo era esse homem, o alvo era uma pessoa com essas características, era um eunuco, alguém segregado. Será que é alguém que você pode pensar nessa noite? Um nome, uma pessoa, um familiar, um parente, um vizinho, que você, como Filipe, vai se colocar pela providência divina no seu caminho. E o texto diz que então ele lhe passa a lhe explicar. E a passagem que ele explica é a de Isaías 53. Ele explica sobre o convite do Senhor, falando da entrega. Ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda. Ele explica, o verso de número 35 diz isso: então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Eu quero te dizer, querido, que você não precisa falar de outra coisa a não ser da pessoa de Jesus. Ele é o conteúdo da mensagem, Ele é a palavra viva, Ele é o Senhor da história, e todos aqueles que estão com as suas indagações precisam de uma resposta. O convite do Senhor exige uma resposta, exige uma decisão. É interessante que depois que o Evangelho lhe é pregado aqui, eles saem daquele lugar, e o eunuco, ele é tão tomado pelo poder do Espírito Santo, e eu oro nessa noite para que a palavra de Deus, através dos seus lábios, através da sua proclamação, através da proclamação da igreja, alcance tantas pessoas que estão assim segregadas, separadas, distantes do Evangelho, que elas tomem uma decisão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque esse é um tempo de proclamação, é um tempo de anúncio, e nós não podemos nos calar diante de tudo aquilo que temos ouvido da parte de Deus, o Senhor. Essa proclamação exige uma resposta. Como Paulo vai dizer em Romanos capítulo de número 10, como pregaremos se não formos enviados? Como iremos anunciar o Evangelho se não há quem pregue? Por isso, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de Deus. Eu lhe garanto, querido, que todo aquele que se coloca no caminho de Deus para ser esse proclamador, assim como Filipe, eu lhe garanto uma coisa: Deus disse e Ele prometeu, na hora, naquele momento, eu colocarei a minha palavra nos vossos lábios. Você não precisa se preocupar. A única coisa que você precisa é anunciar Cristo Jesus. É isso que fez David Livingstone, quando trabalhava em uma fábrica de algodão na Inglaterra, em Londres. Ouvir sobre os missionários da África. E ele então, quando ouve sobre o missionário Bonfá, que estava realizando uma obra na Zâmbia, ele ouviu de centenas e centenas de pessoas que haviam se convertido na Zâmbia, e ele decidiu então estudar, ainda muito novo, estuda medicina, e ele se forma como médico, e ele então se torna um homem capacitado para levar cura, levar amor,
Mas o grande alvo dele era proclamar a palavra de Deus aos corações perdidos na África. Havia um ardor, havia um clamor, havia um desejo de David Livingstone ser um instrumento de Deus na África. E ele então parte para lá. E a história e a biografia de David Livingstone conta que decepção David Livingstone teve quando ele chegou na África. Porque não eram centenas de pessoas que haviam se convertido, haviam cerca de 40 pessoas na Zâmbia, apenas 40 pessoas que haviam se convertido naquele tempo. Tantas aldeias para alcançar. E ele decidiu gastar, se deixar gastar, se entregar pelo reino e ser um instrumento de Deus lá na Zâmbia. E é interessante que esse homem se doou tanto pelos africanos, que certa feita ele já enfermo. A história diz que esse homem é encontrado à beira da sua cama, ajoelhado. Quando muito enfermo, ele veio a falecer. Ele doou a sua vida. E quando ele doa a sua vida, centenas e milhares de africanos na Zâmbia se entregam a Cristo Jesus. No dia da sua morte, queridos, eles precisam enviar o corpo de David Livingstone para a Inglaterra, voltar para Londres. Mas o que eles fazem? Eles arrancam o coração de David Livingstone e o enterram na Zâmbia. O corpo de David Livingstone é enviado para Londres, onde o seu corpo fora sepultado na bacia de Westerminster. Porém, na lápide dele está escrito o seguinte dizer: aqui jaz o corpo de David Livingstone, mas o seu coração está na África. Sabe por que eu estou lhe contando essa história? É justamente porque aonde estiver o teu coração estará o teu tesouro, onde estiver o teu tesouro estará o teu coração. E Deus tem chamado a cada um de nós para sermos como Filipe, cheios do Espírito Santo. E quanto mais cheios do Espírito Santo, assim como temos estudado até aqui no livro de Atos, mais vidas Deus vai colocar no nosso caminho. E Deus tem chamado discipuladores, Deus tem chamado conselheiros, Deus tem chamado pessoas de oração, Deus tem chamado mulheres e pessoas que não percam tempo com coisas dessa terra, mas vivam para o Senhor. Deus quer que você faça a vontade dEle, assim como o texto no livro de Atos mesmo diz: achei Davi, filho de Jessé, que fará toda a minha vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer achar pessoas que façam a vontade de Deus. Deus quer achar você, mulher, você, homem, você, jovem, não importa, mas que o seu coração esteja plenamente, totalmente, integralmente disponível para o agir de Deus. Qual foi a resposta? Qual foi a decisão que, portanto, o eunuco vai tomar? Naquele caminho, o eunuco vê água. E ele vira-se para Filipe e diz assim: eu vejo ali muitas águas. O que impede que eu seja batizado? É interessante isso, a resposta, a decisão que ele vai tomar é agora de publicar. O texto não mostra que ele realizou uma profissão de fé, mas aquela atitude foi uma atitude pública, porque o batismo é isto, é uma atitude que professa que você morreu para o mundo e agora vive uma nova vida em Cristo Jesus. Eu não sei por que você está ouvindo aí hoje à noite, agora, essa palavra aí na sua casa, onde você se encontra, no carro, no seu celular, na sua TV. Mas Deus quer, a despeito de conhecermos uma história como essa, que entendamos que nós não temos acordo com este mundo, porque o Senhor foi vivificado nas nossas vidas, e agora o nosso prazer é viver para Ele. Fomos ressurretos, e temos a certeza que um dia iremos ressurgir dos mortos,
para viver eternamente com o Senhor Jesus na glória futura. E ele vê as águas, ele é batizado, e o texto diz que quando eles saíram da água, verso de número 39, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Você já viu isso em outro lugar? Ele foi arrebatado e foi encontrado em Azoto. E qual foi a resposta? O eunuco foi seguindo o caminho, cheio de júbilo. Ah, meus amados, eu fico impressionado com esse texto, sabe por quê? O que o Evangelho, ele causa na sua vida, ele gera em você, é júbilo. É um coração sensível, é um coração alegre, é um coração feliz, é um coração que tem contentamento. Nessa noite, eu quero declarar para você, querido, que uma vez que você viver para Deus, e o seu coração estiver totalmente entregue no Senhor, para o Senhor, totalmente para Ele, Deus vai derramar uma chuva de alegria para o seu coração ter plenitude em Cristo Jesus. Sabe o que Ele prometeu para você? Vida abundante. Não é essa vida mesquinha, não é essa vida apequenada, não é essa vida entristecida, não é essa vida ensimesmada, que olha só para as coisas da terra. É vida de júbilo, é vida de alegria, é vida abundante. Ele voltou, cheio de júbilo. Filipe foi achado em Azoto, mas a obra não parou. Evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. O alvo do Evangelho é uma pessoa. O alvo do Evangelho são todas as cidades, todas as vilas, todas as favelas, todas as comunidades, todas as pessoas, todos os povos, o sertão, o Amazonas, o Rio de Janeiro, Padre Miguel, Bangu, Realengo, cada casa como um santuário de adoração ao Senhor. Por isso, nessa noite, em meio à sua pressão, não reclame por ela, mas glorifique, porque esta pressão vai gerar crescimento na sua vida. Todo servo de Deus, que é um verdadeiro servo de Deus, almeja crescimento. Às vezes, precisamos passar pela dor do crescimento, para então entendermos que sensíveis ao Espírito, Ele vai nos usar mais. Você crê nisso nessa noite? Quanto mais sensível, quanto mais for dolorosa a pressão, mais o Senhor vai te dar vitória. Eu quero orar com você nessa noite. Feche os seus olhos abaixo da sua fronte. Deus nessa noite te chama. Deus nessa noite me chama. Há um tempo certo para todas as coisas. Há um tempo certo. Deus não chega atrasado. Deus realiza a sua obra. O que você precisa fazer, como Filipe nessa noite, apenas obedecer. Apenas dizer para Ele: Senhor, eu quero ser usado. Eu não tenho nada, eu tenho muito pouco. Eu tenho apenas 5 pães, apenas 2 peixes. Eu tenho apenas um bordão. Eu tenho apenas uma tiradeira, eu tenho apenas uma espada, eu tenho apenas uma queixada de jumento como Sansão, eu tenho apenas um unguento de um perfume precioso, mas é tudo isso que nessa noite, mais uma vez, eu vou colocar nas mãos do meu Deus, e eu creio que mesmo sendo pouco, nas mãos dele, ele vai multiplicar, e um poderoso avivamento, assim como aconteceu nos dias de Filipe em Samaria. Os povos, as cidades, Cesareia foi alcançada, Roma foi alcançada pelo Evangelho. Sabe por quê, querido? Não há nenhum ser humano nessa terra que Deus não queira alcançar. E sabe quem Deus vai usar? Você. Sabe o grande desafio que eu quero lhe fazer nessa noite? Existem pessoas que ouvirão o Evangelho de Cristo apenas por sua vida. Quando eu penso sobre isso, eu penso em tamanha responsabilidade que Deus me deu, está lhe dando nessa noite. Quando eu sei que aquela pessoa que Deus coloca no meu caminho, ela ouvirá o Evangelho somente se eu estiver sensível, como Filipe esteve.
se eu estiver na hora certa, como Eduardo esteve para Joelson nessa semana passada. Você precisava de ver a alegria do Joelson ontem aqui, celebrando a nova vida. Ele chegou no lugar certo. Você está disposto, querido? Você está disposto a deixar a cidade, deixar o conforto nessa noite? O texto diz que ele foi para um deserto, mas lá havia uma alma, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E eu vim aqui para te dizer isto: Deus vai te usar, Deus quer te usar. Diga isso para Deus, diga isso para Deus. Eu quero ser, Pai, as tuas mãos. Usa a minha vida com poder e graça. Não há limites. O Senhor vai colocar um necessitado, alguém para você evangelizar, para você abrir a Bíblia com ele, como Felipe fez. Ah, tantas pessoas carecendo do Evangelho. Você é essa vida que Deus vai usar para Ele. Eu quero ser, Pai. Ah, Jesus, usa a minha vida. Promessa de Isaías para você nesta noite, Isaías 49:6 é: farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. O Senhor nos ensina o vocabulário das terras distantes. O Senhor nos ensina o dialeto do vizinho. O Senhor nos ensina o vernáculo do coração solitário. Sabe para quê, querido? Para que eu e você cumpramos o ID dele. Se nessa noite você diz para Deus: Senhor, sou eu. Ore comigo nessa noite: Pai, sou eu mesmo. Oh Deus, sou eu aquele que o Senhor quer usar. O Senhor tem capacitado o teu povo. O Senhor tem dado recursos ao teu povo. O Senhor tem dado a mídia, o recurso da tecnologia. O Senhor tem dado a oportunidade de conhecermos outros idiomas, conhecermos, Pai, outras terras, outras nações. E quem irá por nós? Quem pregará? Assim como Isaías nós dizemos: Pai, quem irá por nós? Quem irá? Assim como ele nós dizemos: eis-me aqui, usa a minha vida para a tua glória, Jesus. Eis-me aqui, eis as minhas mãos, eis a minha voz, eis os meus olhos, os meus ouvidos, os meus pés, porque somos a igreja do Senhor, proclamadora, anunciadora das tuas virtudes nessa terra, Pai. Salva mesmo, traga muitos Joelsos, Pai, mas nos permita, por tua providência, estarmos no lugar certo, na hora certa, porque obedecemos a tua voz. Nos dê uma noite de paz, abençoada, guardada e cheia da tua presença. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo Senhor, as doces e ternas consolações do Santo Espírito da promessa estejam sobre todos vós nessa noite, hoje, agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado, minha amada. Um forte abraço e tenha uma noite muito abençoada na presença do nosso Deus.